professora Daniela, como diria Paulo Freire, a educação ela não só muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. Tá aparecendo já. Paulo Freire ele fala que a educação ela muda as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Como você se sente como uma docente que tem essa missão de educar, mas que tem também esse lado de responsabilidade por mudar a vida de uma pessoa a ponto que ela mude o mundo? Na verdade, o que me levou sempre a querer realizar um sonho, né, de ser professora, foi exatamente isso, é o impacto que a gente consegue ter na vida das pessoas, não só com o ensino técnico, né? Como professora de direito, a gente tem que passar a questão técnica, mas a gente também consegue fazer um ensino humanizado. Por exemplo, eu não dou aula só ditando lei ou jurisprudência, eu sempre tenho que trazer literatura. Para mim, a literatura é a minha forma de trazer humanização, de trazer a percepção de outras experiências de mundo para aqueles alunos. Como ser humano, a gente não consegue viver todas as experiências, porque é impossível. Mas a questão da literatura, quando eu quero que um aluno entenda uma realidade através dos olhos dele, e não somente dos meus, porque eu também preciso dar esse espaço de autodeterminação, eu trago a literatura. Por exemplo, eu não trabalho IED, Introdução ao Estudo de Direito, sem trazer O Senhor das Moscas. É muito interessante isso e ouvir a percepção de um aluno diante da experiência dele de mundo e autodeterminação sobre aquilo. E a gente poder fazer essa discussão. Aula de Direito Eleitoral, que eu também dou. Eu trago ensaio sobre a lucidez, José Saramago. A gente consegue sempre ter muitos insights e muitas percepções completamente diferentes. E direito eleitoral também trago algumas questões, por exemplo, Grande Sertão Veredas. A gente consegue ter aquela visão do sertão, porque a gente, no direito eleitoral, por exemplo, a gente tem aquela visão da gente de capital. Vamos olhar para o interior, como é que acontece, vamos entender por que a gente não pode fazer isso dessa forma, vamos entender a regionalidade das coisas através da literatura. No direito penal, eu trago Dostoiévski. Óbvio, a gente entende as limitações de um aluno, a gente entende que não tem tempo para tudo, mas dá para a gente conseguir trazer uma humanização do direito penal, não só através das leis e da jurisprudência, mas da experiência através de outras formas também, de literatura, de sociologia, de filosofia. E o que é que a senhora acha mais importante nessa troca com o aluno? A possibilidade de autodeterminação, mas com um guia do olhar crítico. Vamos olhar para isso com esse olhar crítico, mas eu também quero que você traga a sua experiência de mundo para cá. Porque, de qualquer forma, todas as vozes precisam ser ouvidas, todas as experiências, elas precisam ser validadas. E é através disso que a gente consegue moldar a realidade de uma forma que caiba a todo mundo. E a gente precisa disso. Como professor, os alunos que estão vindo, eles vão ser a próxima geração de juristas. Então, é importante que a gente dê também essa capacidade crítica e argumentativa. É o primeiro semestre na Faculdade Santa Helena? Isso. Né? Como é que está essa expectativa aí para começar a dar aula aos discentes da FSH? Eu dei aula como professora substituta e agora que eu estou como oficial, né, como titular lá, e eu já tive uma experiência bem legal, assim, tive a oportunidade de dar aula de ED e de prática criminal, e eu senti os alunos muito interessados, eu senti alunos abertos, né, mas também senti que eles têm sua autodeterminação. Consegui, com pouco tempo, perceber que eles também precisam muito da gente, eles chegam pra gente, e a gente consegue ter essa conversa de pessoa para pessoa, como se fosse uma possibilidade até de personalizar o ensino. Eu sei que um aluno, ele vai ter 24 horas diferente de outro aluno. Um aluno que trabalha, que tem família, que tem filho, ele vai ter 24 horas diferente daquele. Ele vai precisar de um acesso, né, de um acesso a nós e nós a ele de uma forma personalizada. E eu consegui sentir isso em pouco tempo. E estou bem animada para conseguir fazer isso de uma forma integral, de trazer a minha forma de fazer para cada aluno. E, ao seu ver, o que é como é que o aluno deve estar? Quais são vamos dizer assim, as características que um bom aluno de direito deve ter para que ele aproveite com plenitude o curso? Abertura íntima de conhecer o mundo através de outros olhos e até mesmo de abrir o leque de incertezas.
né? Eu acho que a melhor coisa que acontece com qualquer ser humano é se livrar das suas certezas. E um aluno, para ele chegar e dizer assim, eu tive a melhor experiência aqui, eu vou ler aquilo, eu vou ouvir aquilo, por mais absurdo e por mais que eu não concorde, eu quero entender. Até mesmo para eu discordar. Então, para um aluno ele conseguir absorver tudo aquilo que ele pode, ele tem que ouvir até aquilo que ele acha absurdo. Até, por exemplo, quando a gente vai trabalhar criminologia e traz Lombroso, o Homem Delinquente. É uma obra completamente racista. Né? É um entendimento hoje que a ciência, a criminologia rebate e a gente não tem o que falar, mas a gente precisa ler para entender como foi feito. Inclusive, para a gente não reproduzir como jurista, o que ainda acontece. O que acontece muito. Então, assim, a gente lê aquilo achando um absurdo, mas a gente precisa fazer isso. E a partir disso, eu consigo aprender, entender, não reproduzir e, ao ver sendo reproduzido, rebater. Mas, para isso, eu precisei estar aberta a algo completamente distante da realidade. Como é nesse tempo que você tem na Faculdade Santa Helena, o que é que você pode enxergar aí de diferenciais da faculdade? Sentir a proximidade entre professor e aluno. Vejo que os alunos precisam da gente, ouvir isso também de outro. Eu senti isso na minha experiência pessoal e senti isso vindo de outros professores também. Essa proximidade entre aluno e professor, né? Uma confiança, um ensino além da técnica. Porque a técnica é muito fácil, eu posso baixar e ler qualquer lei na internet, eu posso baixar o compilado de jurisprudências e nisso me nomear jurista. Mas quando a gente consegue ter uma proximidade humanizada e trazer essa visão do aluno também, a gente não se transforma só em jurista, a gente se transforma em jurista que tem um olhar humanizado para a realidade, para poder também aplicá-la nos diferentes segmentos, nas diferentes desigualdades que a gente, em qualquer profissão que a gente escolher dentro do direito, a gente vai se deparar. Não importa se você é advogado, juiz, professor, analista, técnico, a gente vai lidar com pessoas todos os dias. Então, esse lidar com pessoas tem que começar desde a faculdade. E de aluno para aluno, de professor para aluno, de professor para professor. Joia, como é que está a expectativa? Não sei se eu já fiz essa pergunta, mas como é que estão as expectativas aí para esse semestre agora que vai começar? Eu estou bem animada e os professores também estão fazendo planejamentos, a gente está olhando em mentas e ver de que forma isso vai se encaixar melhor. Não só na necessidade dos alunos, mas como na necessidade de participação de provas, tanto provas objetivas como OAB, como questões de concurso e também dissertativas. Né? A gente está fazendo um planejamento de que não só eles sejam capazes de fazer essas provas, mas capazes de criticar. Nosso planejamento é sempre trazer uma transformação de capacidade dissertativa e crítica para a gente não criar só meros repetidores de lei. Então, está tendo esse planejamento, está tendo sempre essa preocupação com a capacidade crítica, analítica e transformadora dos alunos também. Joia, para a gente terminar, se você pudesse deixar um conselho para os estudantes que vão lhe encontrar na sala de aula no próximo semestre, qual seria? Um conselho que veio de coração aberto e muita vontade de aprender. Né? O mundo ele é muito mais daquilo onde nossos pés pisam. E através do direito a gente consegue mudar muitas realidades. Né? E entender que o professor ele é uma mão que puxa você para uma ponte. Um caminho que você vai poder andar e escolher se vai querer passar por ali ou não. Mas que a gente está aberto a fazer esse caminho e ser esse guia. Perfeito. Obrigado, Por nada. Tchau, tchau. Ótimo.